Muito bem. O conselheiro César Miola é um senhor muito paciente, né? Tem esperado até esse momento para poder nos brindar com a sua exposição. O tema é Lei das Organizações da Sociedade Civil, uma perspectiva do controle externo, então com o conselheiro-presidente do Tribunal do Rio Grande do Sul, César Miola. Novamente, boa tarde. Renovo os cumprimentos ao meu estimado amigo, colega, presidente desta casa, conselheiro Sebastião Elvésio, a todos os presentes, senhoras e senhores. Quando nos eventos assim nós temos a possibilidade de falar por último, sempre temos algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens é que a gente vai aprendendo, vai assimilando informações e conhecimentos, se permite eventualmente passar ao largo de algumas informações que já foram melhor trabalhadas e, ao mesmo tempo, tem a dificuldade eventual do cansaço das pessoas que estão nos ouvindo. Mas, como diria o governador Leonel Brizola, eu vim de longe hoje para me encontrar aqui com vocês, peço a tolerância, a compreensão. Para aqueles que são da área do direito, eu faria uma ilustração. Permitam-me apresentar uma espécie de habeas corpus preventivo aqui, então, em relação às abordagens que vou fazer, porque elas decorrem também desse ambiente de alguma inquietude, certa perplexidade em relação às inovações trazidas pela Lei 13.019. E pena a senhora Eleutéria da ABONG não estar aqui, porque eu faria questão de dizer a ela que gostei muito de ouvir a breve intervenção que ela fez, com esse caráter de comprometimento das boas organizações da sociedade civil para a execução de determinadas políticas públicas. E aquilo tudo que ela falou se traduz ou se sintetiza talvez nos princípios que o colega, permita-me chamá-lo assim, Henrique Lima Kitts, apresentou antes como pressupostos, digamos assim, para o estabelecimento dessas relações de parceria, de colaboração entre as organizações da sociedade civil e o poder público. Aliás, eu soube há poucos minutos que os dois colegas são servidores, são professores, mas são servidores aqui do Tribunal de Contas. E que alegria para o tribunal ter pessoas assim nos seus quadros. Parabéns, parabéns pelas exposições que fizeram e a esta casa por contar com o concurso de pessoas tão qualificadas. Desde logo eu quero dizer que tenho uma posição, do pouco que estudei da nova norma, favorável ao seu conteúdo, para que isso fique desde logo assentado, na medida em que lá na frente talvez a gente venha a suscitar questionamentos, alguma observação de natureza crítica, o que não desmerece todos os méritos que parece identificamos nessa legislação. Aliás, não deixa de ser significativo o fato de que nós precisamos chegar ao ano de 2014, ao ano da graça de 2014, para termos uma legislação de âmbito nacional, uma norma geral, tratando do tema das parcerias firmadas pelas organizações da sociedade civil, ou pelas ONGs, como costumávamos denominar, não só essas, mas outras entidades, com o poder público. Mas é assim, também precisamos muito tempo para ter a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal. Melhor que as coisas se processem dessa maneira e possamos agora contar com regras claras, embora à luz do princípio constitucional da impessoalidade, do princípio da isonomia, do princípio da moralidade, sempre se pudesse defender a necessidade de o poder público, ao pretender estabelecer parcerias, chamar, convocar os interessados.
Lá no caso do Rio Grande do Sul, numa legislação própria que trata das OCIPs, já se faz uma exigência há alguns anos, embora as OCIPs tenham tido pouca simpatia, pouca adesão no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, existe lá uma regulação tratando dessa matéria. Será que desliguei? Perdão. Bem, foi lembrado aqui também essas regulações do marco agora vigente, elas decorrem muito das conclusões do relatório final da chamada CPI das ONGs de 2010. É bem verdade que havia propostas tramitando no Congresso Nacional, mas está aqui um exemplo de como as comissões parlamentares de inquérito podem, eventualmente, trazer grandes contribuições ao regime democrático, ao princípio republicano, à sua concretização. Nós devemos muito às conclusões dessa CPI das ONGs para que viéssemos a ter a Lei 13.019. Vou fazer aqui algumas referências muito genéricas, algumas com natureza conceitual, mas poderíamos invocar no texto constitucional. Aprendi com meus professores de Direito Constitucional e com outros tantos com os quais convivi ao longo da vida, de dar muita importância à parte preambular da Constituição, ao objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, a esse artigo 3º da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Isso aqui não pode ser visto só como algo mais conceitual, geral, principiológico. Na verdade, deve ser o eixo condutor da interpretação da Constituição. E essa solidariedade solidária se concretiza muito nesses regimes de colaboração entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Aí a gente tem os exemplos os mais variados, conhecemos todos, campos onde essas parcerias se estabelecem, como o ensino, eventualmente a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico, cultura, saúde, você poderia colocar aí também assistência social. Eu acho que eu não estava sabendo fazer o movimento adequado aqui. Tem uma certa arte envolvida na criação lá do meu pessoal, né, Marília? A Marília é que também me socorreu aqui. Esse documento, ele veio comigo no avião e acabou depois vindo pela internet, porque me dei conta que faltavam partes do texto, e aí a Marília gentilmente me socorreu aqui. Relação entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Algumas observações. Do que diz com as organizações, cabe ao Estado ampliar as possibilidades de realização das ações mediante a alocação de recursos, e agora eu acrescento aqui, era uma ideia minha, mas eu ouvi aqui da senhora Eleutéria dizer, também em relação à eventual transferência, alocação, aporte de conhecimentos, de expertise que podem ser objeto de parceria. E o exercício do controle dos recursos transferidos às organizações da sociedade civil. Essa lei é uma norma extensa, foi dito aqui também, tem 88 artigos, mas centenas de dispositivos, e vigorará, se as contas de um conselheiro com formação na área jurídica estiverem certas, a partir do dia 27 de julho, uma segunda-feira. Acho que o prazo fatal é 26, um domingo. Acho que é esse o cálculo a ser feito, não é? Mas, enfim, 27 me assegurou meu assessor jurídico que era preciso. Eu disse, eu não posso falhar quanto a isso. Eu não posso errar quanto a isso. E ele me assegurou que era 27 de julho. Muito bem. Aqui eu trouxe um mapa com alguns dados e disse aqui a estimada colega Daniela que a minha base foi buscada algumas semanas atrás, quando não estavam disponíveis dados que ela atualizou aqui. Então, aqueles números de 290 mil hoje são 303 mil organizações. Aí há uma distribuição regional, esses dados são do IBGE, basicamente, com a distribuição, então, regional do número de municípios e o número de organizações respectivas. É apenas para ilustrar, não vou me deter nisso. Também um outro dado interessante que me chamou a atenção, e eu pedi ao meu pessoal lá, digo, por favor, confiram, porque me chamou a atenção mesmo o fato de ter-se como um número de 2,1 milhões de pessoas com vínculo formal de trabalho com essas organizações do país. Isso é um contingente extraordinário de pessoas. Mas mais de 70% das organizações, no entanto, não possuem qualquer vínculo de trabalho formal em razão do voluntariado. Há muitas dessas organizações país afora, pequenas organizações da sociedade civil que têm essa característica, as fontes estão aí indicadas, e depois nós vamos disponibilizar ao Instituto, além
dos vídeos que serão veiculados, no caso deste vídeo, também o texto da palestra. Então, se alguém se interessar, eu vou colocar à disposição. Sejam tolerantes com as minhas deficiências depois ao examinar, por favor. Repasses para as organizações da sociedade civil. Aqui foi uma outra dificuldade que nós vivemos. Esses dados foram obtidos do nosso núcleo de inteligência, no nosso Centro de Gestão Estratégica da Informação para o Controle Externo. Seria, entre aspas, o nosso SNI lá, não é? E que, então, rastreando, cruzando informações das contas do Estado do Rio Grande do Sul e dos seus 497, chegou a esses números em 2013. Por que não temos 2014? Porque estávamos ainda no processo de fechamento agora em 31 de março. Esses números são muito significativos. Expressam bem a importância, do ponto de vista dos valores envolvidos, do nosso trabalho de fiscalização e controle. E aqui quero insistir, sobretudo aos meus colegas do Tribunal de Contas, que me direcionei um pouco mais na perspectiva da nossa ação de controle e de fiscalização em relação à matéria. Então, eu coloquei aqui, quando essa lei foi promulgada, eu, algumas semanas depois, conversei com o presidente Sebastião Elvésio, tivemos, outras semanas depois, uma audiência na Secretaria-Geral da Presidência da República, onde fomos, por sinal, muito bem recebidos, acolhidos. Realizamos um evento em Brasília também no ano passado. Nós, lá no Tribunal do Contas do Rio Grande do Sul, fizemos um estudo preliminar, depois eu até vou indicar algumas informações muito gerais que estão no nosso portal na internet, e deflagramos um estudo mais consistente, mais circunstanciado, que ficou pronto nesta semana, e que nós pretendemos, depois de uma revisão e de submetê-lo ao Tribunal Pleno, publicar. Aí nós já temos algo mais substancial, uma análise acerca dos principais pontos dessa nova legislação. Então, nós entendemos que deveríamos trabalhar essa matéria numa dupla dimensão. A dimensão pedagógica, que nós chamamos, invocando aí até o artigo 7º da lei, para a necessidade de ações orientadoras sobre a lei no portal do TCE e com outras ações de capacitação. Essas que estão no portal, eu insisto, de novo peço a tolerância, são muito singelas, foram as primeiras linhas, digamos assim, que se escreveu, ou os primeiros vídeos, porque tem lá umas imagens, nós gravamos alguns produtos para colocar no nosso portal, para trazer o assunto à tona, lá no final de 2014. E a dimensão de fiscalização, então, o processamento da matéria através de um documento que nós chamamos lá internamente de pedido de orientação técnica. Bom, aqui vão aparecer agora algumas telas do nosso portal na internet, então quando acessarem vão encontrar lá no portal institucional, na Escola Superior de Gestão e Controle, tem uma referência à Lei 13.019. E aí então constam referências à norma propriamente dita, algumas perguntas e respostas, vídeos e informações complementares. Aqui nós temos, então, a Lei das Organizações de Sociedade Civil mencionada, uma espécie assim de perguntas e respostas, né? Alguns dos conceitos que você precisa conhecer, a prática da transparência é obrigatória, como são selecionadas as entidades parceiras, repito, tudo muito básico. Aqui na tela alguns exemplos de vídeos que nós gravamos, então, com técnicos do Tribunal de Contas também. Essa colega, a Fernanda Nunes, é a coordenadora da nossa consultoria técnica. Bem, vocês vão me ouvir falar muito aqui sobre publicidade e transparência. Essa temática perpassa o conteúdo da lei em diversos dos seus dispositivos. Aquele conceito conhecido, né? Publicidade, dever do poder público, direito fundamental à informação. Aliás, eu li há não muito tempo atrás, me lembrei agora, que a Corte Constitucional Francesa, há não muito tempo, decidiu que o acesso à internet deveria ser tratado, considerado lá como um direito fundamental do cidadão francês. Interessante isso. Acompanhamento da gestão dos recursos públicos pela sociedade. Bem, estamos sendo aqui acacianos, né? Parágrafo único do artigo 70, também, que é da nossa intimidade. Eu devo dizer, creio ou não, que até passado recente, que até agora ainda, nós tínhamos e
podemos ter discussões lá no nosso tribunal, não em relação aos seus membros, aos seus servidores, mas levadas ao Tribunal de Contas, discussões sobre a possibilidade de o Tribunal de Contas julgar contas de gestores privados, no caso, mas responsáveis pela aplicação de recursos públicos. E aí eu costumo dizer, olha, o Tribunal de Contas não legisla, salvo quanto ao seu regimento interno, as suas normas operacionais internas. O Tribunal de Contas não escreveu a Constituição, não escreveu a Lei 8.666, não escreveu a Lei de Responsabilidade Fiscal, não escreveu a lei do marco regulatório das organizações da sociedade civil, mas é um dos maiores destinatários dos tensionamentos provocados por essas normas, né? Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo exercício da fiscalização e do controle, e é oposto ou aposto ao tribunal exatamente, não raras vezes, um conjunto de argumentos sobre inviabilidade operacional, sobre dificuldades as mais variadas, e esta lei pode levar a dificuldades mesmo. Acontece que, como se sucede nesse caso, nós não somos chamados, no mais das vezes, a participar do processo. Agora estamos meio que nos convocando, né, presidente Sebastião Eversto? O presidente esteve nesses dias em Brasília, num debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, acerca do projeto de lei que altera a Lei 8.666. Então, o Instituto Rui Barbosa, a Tricom, estão sendo proativos nesse processo, mas isso é uma iniciativa também muito importante, muito nossa, mas que é fundamental para que nós possamos levar nesse ambiente congressual os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Junto com o aplicador, nós estamos numa relação epidérmica com as normas. Aqui eu trouxe um texto que eu gosto muito de reproduzir, da Constituição de Portugal, sobre a liberdade de expressão e informação. Disse lá que todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro ato ou meio, qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados sem impedimentos nem discriminações. Acho muito significativo esse texto pela sua extraordinária abrangência. Bem, um dispositivo que consta na Lei 12.527, que é a chamada Lei de Acesso à Informação. Lá está dito que se aplicam os dispositivos da mesma, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Ou seja, ainda que a Lei 13.019 não fosse tão expressa quanto nós poderíamos já invocar esse dispositivo legal para demandar dessas entidades a aplicação plena, digamos assim, das exigências em relação à publicidade, à transparência. Bom, nós falamos aí sobre a transparência como um atributo essencial da moderna administração. Poderia-se dizer que foi desde sempre, deveria ser assim, mas o marco regulatório estabelece entre seus princípios fundamentais transparência, por meio da qual se viabiliza a participação social e, por consequência, se democratiza a gestão pública. Aqui nós falamos sobre acessibilidade e confiabilidade das informações, né? Os atores institucionais, poder público e organizações da sociedade civil estão obrigados a dar a mais ampla publicidade a todas as etapas do processo de parceria público-privada, devendo imprimir altos índices de qualidade aos informes disponibilizados. Aqui, qualidade se leia na sua plenitude, ou seja, linguagem compreensível, linguagem cidadã, como utiliza a própria Advocacia Geral da União, ou melhor, a Controladoria Geral da União, nos seus produtos na internet. Algumas exigências em relação a essas organizações que devem ser cumpridas pelos entes públicos. Os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ou seja, evidenciar-se esses montantes. A relação das parcerias celebradas. Eventuais denúncias sobre a aplicação irregular dos recursos. Os termos de fomento e colaboração e as prestações de contas. Aliás, aqui se falou bastante, com muita propriedade, sobre similitudes entre a legislação de licitações, sobretudo a Lei 8.666, também se mencionou o pregão, no tocante àquela inversão que acho salutar, particularmente aqui, na habilitação. E eu até estava
observando agora na lei, solicitei o texto emprestado aqui do Dr. Evandro, há pelo menos um dispositivo do marco regulatório onde se pode dizer que essa lei é mais severa que a lei de licitações, que é lá no artigo 32, parágrafo único, melhor dizendo, parágrafo primeiro, que diz assim: sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria previsto nesta lei, o extrato da justificativa previsto no caput deste artigo, o caput deste artigo trata da dispensa e da inexigibilidade, deverá ser publicado pelo menos 5 dias antes dessa formalização. Ou seja, no tocante à lei de licitações, nós publicamos os extratos comunicando a dispensa e inexigibilidade uma vez celebrados os respectivos ajustes. Aqui é prévio, aqui dá para se falar que é uma espécie de controle prévio, efetivamente previsto no ordenamento jurídico. E eu acho muito significativo isso aqui. Presidente Sebastião Elvésio, uma demanda minha para essa discussão lá no Congresso Nacional, que alguém vai dizer, mas vamos burocratizar ainda mais, mas seria uma exigência notável na lei de licitações, porque depois de contratado, e não raras vezes efetivado até já algum pagamento, nós vamos lidar com o chamado fato consumado. Aqui nós teríamos uma oportunidade muito grande para o exercício do controle social, inclusive em relação a esse tema. Preventiva é a palavra. O que deve ser divulgado pelas organizações? A remuneração das equipes de trabalho, acho muito significativo isso, porque muitas vezes se soube recursos relativos a parcerias foram destinados em boa parte a aquinhoar determinados contratados ou até, aspas, por favor, donos das organizações, né? Os relatórios de atividades e das demonstrações financeiras e a prestação de contas. Aqui foi uma pesquisa também que nós localizamos, indicando que somente 37% das organizações da sociedade civil possuem sítio na internet. É um desafio aqui para nós induzirmos aí umas boas práticas no sentido de estimulá-los a proceder. Bem, aqui também é uma referência a essa tríade, digamos assim, em relação ao controle social, ao interno e ao externo, embora o controle social não deixe de ser genericamente uma forma de controle externo. Bem, aqui algumas coisas que dizem muito de respeito ao nosso trabalho na seara do tribunal, mas interessam ao conjunto dos entes público e privado. Condicionantes que nós chamamos do processo de fiscalização, quanto à pessoa jurídica e aos seus dirigentes, necessidade de acesso e confiabilidade dos cadastros dos tribunais de contas em relação às pessoas físicas e organizações. Aqui nós vamos precisar nos estruturar em relação a esse assunto, a maioria de nós provavelmente, né? A atuação do controle interno, a própria natureza das parcerias e a respectiva alocação de recursos torna necessário o amplo conhecimento da lei por parte dos controles internos que atuam também em apoio ao controle externo. Nós temos lá no caso do Rio Grande do Sul uma relação que vai se fortalecendo muito com os controles internos dos municípios. No Estado há uma boa tradição de controle externo, né? Nós temos uma unidade. Aliás, o pessoal brinca lá que há coisas que só acontecem no Rio Grande do Sul. Nós temos lá uma unidade central de controle interno, e não estou dizendo isso em tom crítico ao meu Estado, pelo contrário, é uma experiência muito positiva. Nós temos lá uma única unidade de controle interno no Estado, na administração estadual. Então, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas se submetem a um único órgão central de controle interno, vinculado, é bem verdade, ao Poder Executivo, mas alguma vinculação ele haveria de ter. É uma tradição de mais de 50 anos que nós temos lá e funciona muito bem. Cada uma das nossas unidades, poderes e órgãos mantém assessorias de controle interno, mas não para o exercício das competências previstas no artigo 74 da Constituição. E no caso dos municípios, nós já temos essas unidades estruturadas em todos eles, os 497. Há cerca de 2 anos e meio atrás, um pouco mais, nós editamos lá uma resolução que até foi alvejada por uma ação direta de inconstitucionalidade, mas felizmente não prosperou, embora eu acho que o debate não chegou a nem avançar ao mérito, ficou na questão formal. O tribunal editou uma resolução fixando parâmetros, balizas gerais para a organização dos sistemas de controle interno dos municípios.
porque havia muitas assimetrias, havia servidores investidos em cargos em comissão, exercendo o controle interno, na parte técnica, operacional, não apenas na chefia, várias, digamos assim, disfunções. E com isso nós conseguimos um salto de qualidade muito grande. Hoje temos a maciça maioria dos servidores que atuam nos controles internos são investidos por concurso público, tem curso superior e já há um número significativo de municípios com um concurso específico para a função de controlador interno. Bem, outras daquelas condicionantes, a organização administrativa, a necessidade da estruturação das unidades administrativas determinadas pela lei, como, por exemplo, os entes deverão ter aquela comissão de seleção prevista no marco regulatório, de monitoramento e de avaliação. É uma responsabilidade muito grande. Esses três tópicos, aí, seleção, monitoramento e avaliação, concentram muito do sentido da própria lei. Acréscimos aos cadastros dos declarados inidôneos para participar de chamamento público ou celebrar termos de fomento. Existência nos sítios do poder público de página relativa aos procedimentos e atos decorrentes da lei. Efetiva aplicação do artigo 42. 15. Acesso dos auditores externos, no nosso caso, aos processos e locais de execução do objeto. Nós tivemos vários embaraços lá, inclusive medidas foram colocadas em relação ao trabalho do Tribunal de Contas, em algumas vezes que pretendeu avançar para exame in loco em organizações não governamentais que receberam recursos públicos. Se dúvida havia em relação a isso, a interpretação da Constituição, agora a literalidade da lei parece espancá-las definitivamente. Bem, aqui eu coloquei, até não devia ter usado aquela palavra negativas, mas de alguma maneira foi para suscitar de fato uma reflexão. Possíveis consequências negativas do novo marco, mas digo isso insistindo na defesa da lei. Diante da complexidade das regras contidas na lei e considerando a existência de entes associativos com menor capacidade de gestão, o novo marco poderá acabar incentivando. É uma possibilidade que a gente aventa como perspectiva, como alguém que lida com o ambiente da gestão e do controle. Um déficit de pessoas que prestem colaboração. É natural que possa acontecer isso. Nós vamos ter que... Nós, tribunais de contas, temos um desafio muito grande de não estimular, de não induzir demasiada preocupação e inquietude para que o voluntariado, aquele trabalho dedicado de pessoas, de mulheres e homens das diferentes áreas, não se veja diminuído ou desestimulado por conta de possíveis riscos que essas pessoas possam ter na gestão daquela organização da sociedade civil. Outra possibilidade que nós debatemos lá é a possível transformação, em tese, falo em tese, insisto muito, daquelas organizações menos aparelhadas em, aspas, subcontratadas daquelas melhor estruturadas, o que coloca em risco a qualidade da prestação e dificulta a sua fiscalização. E uma terceira questão que nós também debatemos lá com os nossos técnicos, a criação de organizações da sociedade civil, corporações, vejam que está entre aspas, né, que por sua dimensão possam estabelecer reservas de mercado prestacional. Essa é aquela preocupação. Bom, será que as grandes organizações e as mais estruturadas não vão tender a se expandir na medida dos seus interesses ou possibilidades, eventualmente? E como é que ficam aquelas nossas pequenas organizações, os municípios, que lidam com temas pontuais, que são parceiras do poder público, nos mais de 800 municípios aqui de Minas Gerais, dos 500 do Rio Grande do Sul? Eu acho que é algo para refletir quando a gente for definir efetivamente a forma de atuação, não é? A relação que vamos estabelecer. Não estou advogando aqui concessões que a lei não tem, não é isso. Mas é o dever do intérprete olhar sob essa perspectiva também. Bem, o grupo de trabalho que nós instituímos lá e cuja tarefa foi concluída há poucos dias, trouxe à tona alguns pontos que eu vou aqui rapidamente colocar. Perspectivas para ações do controle externo. Ampliar as ações de educação voltadas aos jurisdicionados e às organizações da sociedade civil. Eu acho que as nossas escolas de contas têm uma pauta riquíssima aí pela frente. Eu já, inclusive, desafiei o diretor da nossa escola e disse: Sandro, temos muito a fazer nesse processo. Nós precisamos preparar conhecimento, difundir conhecimento para
Não apenas os nossos jurisdicionados, os gestores públicos, os técnicos da administração, do controle interno e para os da própria casa. Nós temos que abrir as nossas portas para esses gestores e técnicos das organizações da sociedade civil. Vamos fazer inicialmente com um curso em EAD, para poder massificar, ampliar. Quem sabe nós podemos desenvolver um projeto através do Instituto Rui Barbosa, né, presidente? Podemos até pensar nisso, eventualmente. Certamente vai interessar aos tribunais de contas do país essa questão. Aperfeiçoar o processo eletrônico do tribunal, esse é um caminho que está em curso na maioria deles, de forma a concentrar em plataforma específica as prestações de contas decorrentes das parcerias firmadas. Vamos precisar nos estruturar para exercer essa fiscalização, esse universo tão grande. É claro que vamos aplicar conceitos técnicos da matriz de risco, né? Evidentemente, relevância, materialidade, criticidade. Mas, na nossa experiência, aqui ó, é TCE-RS, portanto, pode ser que outros tribunais até já tenham avançado mais. No nosso caso, nós precisamos, né, fizemos esse diagnóstico, são necessidades que nós temos lá. Ainda, subsidiar o controle interno dos entes públicos com os elementos de análise necessários para que realizem um adequado acompanhamento das parcerias. Continua naquele foco da capacitação. Dialogar com o poder público no sentido de que sejam. Essa foi uma ideia que os colegas colocaram. Estabelecidos critérios uniformes e responsabilidades no que diz respeito à qualificação das entidades como organizações da sociedade civil e, quiçá, uma espécie de um grande cadastro em cada unidade da federação dessas organizações da sociedade civil para que elas sejam conhecidas e que órgãos de controle interno, externo, sociedade possam, num acesso público, né, identificar, conhecer o perfil dessas organizações, dialogar mais diretamente com elas, né? Bem, aqui nós fizemos, deixa eu só voltar, isso, nós fizemos aqui, como é um trabalho dentro do Tribunal de Contas, fizemos uma espécie assim de rápido checklist, que está aqui ultra condensado, que nós pretendemos passar para os controles internos. Colegas do controle interno, quando forem lidar com o tema parceria, a nossa recomendação, a partir da Lei 13.019, é que procedam dessa forma. Aqui está sintetizado, tem muitos outros itens, mas... Então, o que o controle interno deveria olhar na sua esfera de competência? Os requisitos para a celebração do termo de cooperação e do termo de fomento, as vedações previstas em lei, a formalização e a execução, as contratações realizadas pelas organizações da sociedade civil, a movimentação e aplicação financeira dos recursos. Há uma série de exigências importantes aí, não é? Controlando, direcionando a práticas de controle, por exemplo, movimentação dos recursos em instituições oficiais, mediante procedimentos ortodoxos e não heterodoxos, como, por exemplo, por vezes se via, né? Saque do inteiro teor dos recursos na boca do caixa para depois ir pagando. Soluções, assim, eu diria, típicas de quando se pretende se afastar das exigências legais e constitucionais. Do monitoramento e avaliação, prestação de contas. Em relação ao que nós imaginamos como minimamente relevante para o foco do Tribunal de Contas do controle externo. O tema da transparência e do controle, os requisitos para a celebração do termo de cooperação e do termo de fomento, as vedações previstas em lei, as contratações realizadas pelas organizações da sociedade civil, movimentação e aplicação financeira dos recursos, como se deu a liberação dos recursos, as alterações efetivadas, o monitoramento e avaliação. Este trabalho de monitoramento e avaliação vai muito ao encontro exatamente daqueles conceitos que foram mencionados antes aqui, relativos à eficácia, efetividade. Eu até, meu caro Henrique, eu fiquei fazendo uma reflexão sobre uma questão que eu não tinha. Agora vou pensar um pouco mais sobre aquela disposição lá do artigo 24, que fala sobre: para a celebração das parcerias previstas nesta lei, a administração deverá realizar chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. Eu não tinha lido esse dispositivo sob essa perspectiva. Não vou dizer que me convenci, mas conseguiu me confundir, pelo menos.
não é? O que já acho que é bom, né? Porque um encontro como esse há de ter essa finalidade, né? Eu tinha lido aqui, talvez eu não sou professor, não sou estudioso da matéria, tinha sido mais literal, assim, né? Entendendo que aqui estava concretizado, pelo menos na primeira parte, o princípio da impessoalidade, ou seja, né? Faz chamamento para preservar em regra a impessoalidade, a isonomia, etc. A parte final é que justamente me trouxe essa reflexão, que torne mais eficaz, e aí vem a minha dúvida, a execução do objeto. Bem, eu estou linkando a exigência de uma seleção prévia à qualidade, ao ganho, na sua execução, aqui utilizado o termo eficácia. Então, vou pensar mais sobre isso, vou refletir, porque parece a mim muito relevante isso, né? E, sobretudo, e é por isso que eu quis tocar nesse assunto, e eu já estava perdendo o fio da meada, agora eu recuperei. Eu estava aqui, assim, né, falando e tentando encontrar o ponto onde eu queria voltar, que é o problema da prestação continuada, secretário. Não é? Porque dentro dessa ideia salutar, republicana, de se oportunizar, de se chamar a todos os eventuais interessados que possam participar, oferecer a sua prestação, o seu conhecimento, o seu contributo numa parceria com o poder público, tudo isso é perfeito e é constitucional, acima de tudo. Mas há serviços que têm uma característica muito peculiar. Então, periodicamente, como é que eu saio de uma relação de parceria, de um determinado serviço, de uma determinada prestação, e vou para um outro parceiro, nem sempre é fácil fazer esse movimento, essa migração. Então, eu estava tentando, e tenho dificuldade, confesso, tentando ler esse artigo 24, junto com aqueles do 30, 31, lá que tratam da dispensa e da inexigibilidade. A literalidade desses dispositivos, acho que se está entendendo, são números clausos, imagino, para a inexigibilidade, sobretudo, mas a literalidade desse dispositivo não nos dá muita margem. Mas se a gente fizer um esforço do 30, do 31, embora não estejamos, por exemplo, em situação de guerra, não é? Mas com esse sentido aqui de que se busca a eficácia na execução, nós possamos encontrar, sei lá, um caminho para transitar, porque nada pode ser levado ao extremo a ponto de nós comprometermos a prestação de um serviço público que eventualmente venha sendo muito bem executado e que nós podemos vê-lo afetado fortemente por conta da necessidade de cumprir a norma, evidentemente. Então, talvez seja esse aqui o grande desafio que nós temos pela frente, além, é claro, do grande impacto que essa norma vai trazer nas pequenas organizações não governamentais, né? Nas pequenas organizações da sociedade civil. As exigências do controle que ela própria deve manter, os registros que deve efetivar, as prestações de contas, os relatórios que deve elaborar, e aqueles que serão depois cobrados pelo controle externo, por exemplo, eu imagino vão trazer dificuldades para as pequenas organizações. E ninguém quer um ambiente de ruptura, de quebra da prestação do serviço público. Vamos ter trabalho pela frente, eu acho, em relação a isso, mesmo que nós façamos e vamos fazer esse grande esforço de capacitação. Agora, a grande, talvez, preocupação, uma das grandes preocupações nesse momento, a meu sentir pelo menos, são esses serviços com esse perfil, com essa característica da chamada prestação continuada. E eu espero que nós possamos encontrar no ambiente da própria lei ou dos princípios constitucionais soluções razoáveis que preservem a essencialidade da norma, mas ao mesmo tempo não permitam que nós percamos essas adequadas. Eu estou partindo do pressuposto das boas parcerias, das organizações que cumprem com os seus deveres, que agem eticamente, não é? Esse é o pressuposto básico quando eu faço essas colocações. Nunca em defesa de qualquer tipo de anomalia. Bem, esse obrigado, assim, ele nos torna comuns aqui, né, meu caro Henrique? Nós usamos o mesmo fecho aqui para a nossa exposição. Eu fui muito rápido em algumas abordagens, porque não queria cansá-los. Em alguns casos é porque não tenho muito domínio do assunto mesmo. Eu devo ser honesto com todos vocês. Ao concluir essa exposição, eu gostaria de dizer
sobretudo para os colegas do âmbito do controle externo, que nós atingimos com a publicação, com a edição dessa lei, um grande avanço em relação a um tema absolutamente fundamental para a administração pública brasileira. Nós, por força da legislação específica, utilizamos o termo parceria público-privada para aquelas que decorrem da lei específica. Mas aqui nós estamos falando, no conceito largo, de genuínas parcerias público-privadas. E esse modelo trazido aqui pela colega Daniela, quando fez a sua exposição e recuperou aqueles eixos que eram muito mencionados à época da emenda constitucional 19, né, da reforma do Estado, nós não podemos cogitar da ausência desses parceiros em relação à prestação de determinados serviços, à execução de determinadas políticas públicas. Disse eu no artigo que escrevi logo depois da promulgação da lei que havia desafios para a administração pública, para as organizações não governamentais e para o controle externo. Mas parecia certo que aquelas organizações que sempre andaram à margem da lei, que sempre se beneficiaram dos favores, não é, dos benefícios, dos privilégios, essas certamente ou se reciclam ou se adequam ao novo patamar normativo, ou elas haverão de ficar alijadas. Já aquelas que sempre procederam de maneira correta, ainda que com suas deficiências formais, devem ser estimuladas. Esse é o entendimento que tenho, porque elas podem ser fundamentais na prestação do serviço público num Estado tão carente em tantas frentes. E acredito que esse processo de seleção, de seleção mediante chamamento público, de rigores quanto à prestação de contas, de exigências quanto à publicidade, na verdade vão ter também um componente importante, penso eu, em relação à própria eficiência da administração pública, à prevenção e ao combate à corrupção, se bem manejado esse instrumento normativo, que eu aqui quero, em conclusão mesmo, saudar, dizendo que o considero fundamental, importante, e quero colocar à disposição do Instituto Rui Barbosa, quando estiver editado lá o nosso trabalho, aqui do Tribunal de Contas de Minas Gerais, e oxalá possamos até fazer uma ação de âmbito mais abrangente, porque com todas as pessoas com as quais convivo e converso, eu recolho exatamente essas preocupações em relação ao tema das parcerias, do regime de colaboração entre as organizações da sociedade civil e o poder público. Muito obrigado pela atenção de todos.